Glória a Deus, é um prazer ter todos vocês conosco. Está aqui o pastor Jonas Borges. Quem conhece o pastor Jonas Borges? Levante a mão aí. É um dos grandes conhecidos nossos, da nossa convenção, mais de 40 anos de convenção, e ele está num trabalho abençoado, dando apoio moral, ajudando na obra missionária, e aqui está o pastor, que ele vai apresentá-lo, não é? Vem aqui, por favor. Glória a Jesus. Que ele sai falar estrangeiro, eu não sei, viu, irmãos? E ele vai apresentar ele, o seu companheiro que está ali também na porta, e já vai dar sequência aqui, ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. E ele vai contar as coisas maravilhosas. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Mário, pela oportunidade. É o pastor Sete Ochen Oriri, do Quênia. Lugar bem distante. O pastor Sete é do Quênia, numa região muito longe, do outro lado da África, banhado pelo Oceano Índico. Eu já estive no lugar dele, lá na região dele, com a minha esposa, ali pregando, passei um bom tempo, cavei ali um poço, naquela região dele, com a minha esposa. Quer dizer, nós fomos lá para cavar o poço com a ajuda, né? Nós não cavamos o poço em cima, nós levamos recursos para cavar o poço. E eu vou voltar agora em abril. Nós construímos uma igreja que fica atrás de uma mesquita, onde eu cavei o poço. Amém? Então, vocês estão convidados aí conosco lá, pelo menos com oração. O vosso pastor também quiser ir conosco agora em abril. O pastor Mário é convidado para poder estar lá conosco. Então, o pastor Sete Oriri, e ali atrás é o irmão Reinaldo. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês. É uma alegria ver o irmão Paulinho, o pastor irmão Paulo. Ele é pastor, ele é pastor, ele é missionário, é contador, é um monte de coisa. Ele que socorre os pastores da convenção, né, pastor? Ele que é o guardião dos pastores. Bom ver o senhor, sua esposa. Meus amados, antes de chamar o pastor Sete, eu só vou divulgar aqui um livro bem rapidinho. Mas eu estou numa missão. Esses dias, eu estive com um pastor americano na minha casa. Ele viajou com uma semana. Esse pastor, eu conheço ele há 42 anos. Então, eu tenho conhecimento da pessoa dele. O nome dele é John Schmidt. Ele é filho de alemão, americano, e a mãe dele é brasileira. Então, ele fala inglês e português. E ele já viajou por 113 países do mundo e trabalha em 50 deles. Ele resgata crianças que são abusadas, que o pai e a mãe é morto por comunista. Eles ficam órfãos e eles são vendidos, ele vai e resgata. É um trabalho muito difícil. Ele já foi preso na Coreia do Norte, ele já trabalhou muito no Vietnã, na Camboja. Nós estamos lançando agora um livro dele, tem por título Eu Vou. É um livro que, se você ler, você vai ficar... A minha esposa não quer nem ler o manuscrito, que ela fica tremendo do que ele fez, do que ele passou, resgatando criança que está sendo leiloada por $2, por $3, por $1. E vocês vão ver a fotografia dessas pessoas. E Deus usou. E por que eu estou dizendo isso? Agora, no Sudão, eles mataram um monte de crente, como que fossem animais. É o islamismo que está tomando conta. Existe a lei islâmica chamada Sharia. Sharia é a lei islâmica. E essa lei, a palavra Sharia significa o caminho das águas claras. Quer dizer, o caminho que leva às águas claras. É só mentira. Leva para água para afogar, para matar. E é baseado no Alcorão. É um lugar, é uma coisa muito complicada. Eu viajei com minha esposa para fora do Brasil, para a Europa, e não está fácil pregar o Evangelho. O Brasil não vai cair nisso, porque Deus tem uma marca com esse país. Mas nós temos que estar alertos. E a nossa história começa quando ela foi descoberta por Pedro Álvares Cabral, no dia
22 de abril de 1500. Eles chegaram nas margens da Bahia, no dia 22, levantaram o olhar, viram um monte. Aí Deus falou assim: põe o nome aí de Monte Pascoal, que era a época da Páscoa, Monte Pascoal. No dia 23, o Frei Coimbra, né? O que ele fez? Ele fincou uma cruz no chão e rezou uma missa. Mas eu não vou falar sobre a missa, que eu sou assembleano aqui. Eu vou falar sobre aquela cruz. Aquela cruz, ela foi como que foi aqui, quando vocês foram construir, colocar lá a pedra fundamental. A cruz é como a pedra fundamental, Deus marcando esse país. Porque o Brasil é a última esperança de evangelização para o mundo. Chama-se Brasil. E eles estão querendo mexer com as nossas leis, com a Bíblia. E eu quero pedir oração por uma pessoa aqui. Eu quero pedir oração pelo pastor e senador Zequinha Marinho. Eu faço isso com ousadia, sem nenhum temor, sem medo, porque eu estou andando e estou vendo o que está acontecendo. Estão querendo mexer com as nossas leis. E a nossa única chance é nós termos pessoas lá dentro para poder brigar. Aqui está um exemplo do pastor Sete. Precisava de uma documentação em Brasília. Ninguém conseguia. O senador foi lá e resolveu. Eu precisava de um visto que foi bloqueado lá em Gana. Não quiseram dar o visto. Eu falei com o senador, ele foi lá em Brasília. E no Itamaraty ele resolveu o problema lá, conseguindo o visto para um pregador vir pregar no Brasil. Isso aconteceu. Então, existem 3 cadeiras no Senado que representam o Estado. 2 estão com a esquerda. Não tenho medo de falar isso, não. E uma está com o nosso senador, que é assembleano. Eles querem pegar essa vaga para a esquerda. Orem para que essa cadeira continue uma Assembleia de Deus, com um servo de Deus, porque eu sei o que está acontecendo, porque eu tenho andado muito. E o Brasil não vai cair na mão dessas pessoas que estão querendo pegar. O Senhor vai fazer uma obra, e a igreja é a esperança, porque a igreja é a agência do reino. Esse reino, ele é eterno. E Deus conta com você e comigo. Quem pode dizer amém? Amém. Amados, eu quero rapidamente só divulgar aqui um livro, bem rapidinho. Eu já divulguei muitos meus livros aqui. Os Curitiba de Coração. Eu já divulguei Corre Arão Corre, fala sobre dízimos de oferta. Já divulguei aqui também O Silêncio de Deus na Cruz. É um livro muito interessante. Também aqui, esse livro fala sobre a dispensação de suas eras, tá? Mas bem rapidinho, eu quero falar sobre esse livro aqui, ó. O Púlpito de Paulo. É um livro que eu lancei agora, recente. Lancei na convenção. Fala sobre como o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Eu creio que foi 14, com o livro de Hebreus. Mas é uma opinião pessoal, essa 14ª epístola. Olha aí, opa, essa igreja é abençoada. Ô, meu irmão, muito obrigado. Você vai ganhar, quem foi que fez isso aí? Você vai ganhar um livro de presente, tá? Amém? E o teu pastor vai ganhar outro. Pronto. Agora o restante vai comprar. Porque eu estou indo para a África agora em abril. E você vai comigo fazer a construção desse templo, comprando o meu livro. Amém? Orando e contribuindo com a gente, abençoando também esse homem de Deus aqui, que chegou no Brasil pela fé. E não pode voar, ele não vai poder voltar andando, ele tem que voltar voando. Ele disse, vai orando aí, porque só um milagre para te ir de volta. Então, ele sabe orar, pode dizer amém. Então, aqui está esse livro, fala sobre como o apóstolo Paulo foi inspirado para ler o Velho Testamento. E quando ele foi inspirado para ler o Velho Testamento, ele recebeu a revelação. Ele recebeu a revelação. Para você entender isso aqui melhor, quando Deus chamou a Moisés para escrever o Pentateuco, Moisés não sabia de nada, zero, nada. Aí Deus veio e trouxe para ele a revelação. Revelou para ele tudo que ele não sabia, que ele não tinha noção do que aconteceu no começo. Então Deus revelou para Moisés o começo da história da humanidade. Aí ele foi inspirado, ó, veio a revelação de fora para dentro dele. Aí depois saiu de dentro dele através da inspiração. Aí ele foi e escreveu. Deus colocou dentro dele a revelação e saiu a inspiração e ele escreveu.
Quem entendeu, diga amém. O apóstolo Paulo teve alguma revelação, mas a maioria não foi revelação. O que ele fez? Ele foi inspirado para ler o Velho Testamento e estudar as Escrituras. Ele leu, aí recebeu a revelação do que ele leu. Aí voltou para a inspiração e escreveu as 3 epístolas. Então você vai ver que como ele usou o livro de Gênesis, no livro de Gálatas, no livro de Efésios. Você vai ver como ele transcreveu o livro de Romanos para o livro de Isaías para o livro de Romanos. E você vai aprender a escrever igual ele. Porque quando você lê, você vai, poxa, ele fez isso, então vou fazer. Porque ele tem inspiração, de Deus também tem inspiração. Aqui ensina você a pregar. Como você pegar uma mensagem. Você não pode, ele foi inteligente, você não pode começar uma mensagem no Velho Testamento e terminar no Velho Testamento. Você começa no Velho Testamento e tem que terminar no Novo Testamento. Porque o Velho, ele expõe, mas quem explica é o Novo, que é Cristo. Então, se eu começar uma mensagem no Novo Testamento, eu posso até citar o Velho Testamento, mas eu tenho que terminar no Novo Testamento. Porque as epístolas, o Novo Testamento é revelação que ficou oculta de maneira para muita gente, mas a gente entende que Deus nos revelou, mas Israel se perdeu porque não entendeu. Mas a igreja entendeu e está salva. Amém? Então, quando você comprar esse material, você vai me ajudar na minha viagem para a África, agora na primeira semana de abril. Eu estava conversando com o pastor quando o telefone tocou da África. Era um pastor que pregou na convenção, me ligando agora, e eu já marquei a viagem para o começo de abril. Então, ore por nós, para que Deus possa nos abrir portas. Amém, queridos? Deus abençoe.